testemunho ele começa dia 14 de abril de 1987. A minha mãe me conta que eu nasci com o meu cordão umbilical enrolado no pescoço, já desfalecendo, já roxa. Sim. Então eu acredito que ali já era uma batalha espiritual, né? Para mim poder morrer naquele parto mesmo. Mas o inimigo já perdeu naquele dia mesmo, porque o Senhor marcou aquele dia para o meu nascimento. Eu sou a quinta filha. Quinta filha? Quinta filha, de uma mãe solteira. Na verdade, nós somos 6. Só que menina. a essa altura, eu sou a quinta. São 5 mulheres e um homem. E um homem. E aí, nesse período, a gente morava num conjunto habitacional, né? Na periferia de Belo Horizonte. E a gente passava todos os tipos de dificuldade que a irmã pode imaginar. Dificuldade psicológica, dificuldade financeira, dificuldade espiritual. Porque uma mulher sozinha, para dar conta de 6 crianças... É pesado, né? É bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. E a minha mãe, ela é uma pessoa que sempre trabalhou fora. Então a gente via a minha mãe só domingo. De segunda a sábado a gente estava solto no mundo. Só nos domingos que a minha mãe estava em casa. Porque dia de semana ela trabalhava como empregada doméstica na casa das pessoas. Então, dia de domingo ela estava em casa. Naquele tempo, num período que eu tinha uns 9, 10 anos, eu tenho uma memória muito marcante da rejeição. Que foi uma coisa que marcou muito a minha vida ao longo prazo. Foi uma coisa assim, não foi um prazo curto, foi a longo prazo. Sim. Eu tinha uma inflamação no ouvido, nos 2 ouvidos, no esquerdo e no direito. E essa inflamação foi decorrente a uma sinusite. Deixaram entrar água no meu ouvido quando eu era bebê. Inflamou, não foi bem cuidada. E saía pus nos meus 2 ouvidos. Pus mesmo. Só que esse pus, ele saía com mau cheiro, um cheiro podre de esgoto. E na escola, a escola inteira, da primeira à 5ª série, eu era a menina do ouvido podre. Era assim que me chamava. Sai pra lá, ouvido podre. Vai brincar com nós não, ouvido podre. Meu Deus. Sentava na cantina para poder comer, né? Sim, no horário da refeição, no horário do recreio. Não senta perto dela não, que o ouvido dela fede. Meu Deus. E aquilo me doía muito. Pensa na como que aquilo doía. Machucava a minha alma, feria. E aí eu comecei a colocar algodão para tampar. Para segurar, né? Sim, sim. Mas às vezes escorria no decorrer da educação física, no sol, no decorrer escorria. Ele escorria, parecia que derretia uma cera e dava até mosquitinho. Sim. Então, Por causa do cheiro, o mau cheiro, né? mau cheiro mesmo. Mau cheiro mesmo, a irmã. Cheiro podre. E aí aquilo me marcava muito. Eu me fechei muito tempo por causa desse ouvido. Me fechei muito. E além de ter ouvido podre, não tinha vestimenta, sapato, sempre que alguém dava, né? E na medida do possível, minha mãe ia fazendo aquilo que ela conseguia. Mas 6 filhos é muito filho para uma mãe. Muito filho. Muito e sozinha, né? Sozinha. Ela não tinha o apoio da nossa família paterna. O meu pai tinha falecido, mas eu nem sabia, porque eu não sabia nem o nome dele. Sim. Ninguém nunca falou, vocês têm um pai, seu pai chama fulano, não deu certo com a sua mãe, isso não foi dito. Ninguém nunca falou, eu não sabia se era preto, se era ruivo, o que era. Sim. Eu não tinha muita noção dessa questão da figura paterna. Eu lembro que a minha mãe ouvia muito Raul Seixas aos domingos, a tal de uma música de uma mosca que caiu na sopa dela, que ela ouvia, e ela ficava muito nervosa com aquele tanto de criança, aquele sobrecarrego, né? Então era muito difícil uma aproximação afetiva. A gente não tinha aproximação afetiva de figura materna com o filho. Ela era mais um pai. Sim. Que trazia a provisão, descansava e ia de novo buscar aquilo que tinha que ser feito. Sim. Então, ao longo prazo, isso começou a trazer muitos problemas. Uma coisa que eu lembro muito, que me marcou muito, que para alguém pode ser algo simples, mas para mim me marcou muito que a gente não tinha calcinha. Assim, aquela coisa, a sua calcinha é separada. Essa calcinha é da Valquíria. As mesmas calcinhas eram para todas. Né? Todas juntas. E eu amarrava as minhas calcinhas com... Lá em Belo Horizonte a gente fala pituchinha. É elástico, você faz? Amarrava para poder não cair, porque eu era muito baixinha e magrinha.
Por exemplo, se eu pegasse da minha irmã mais velha, que era bem maior, eu punha e tudo bem. E amarrava do lado para não poder cair. Sim. Eu sonhava em ter uma bota. Eu sonhava em ter uma sandália rosa. Todas as crianças sonham ter alguma coisa, né? De menina. De menina. Mas a gente não tinha nada de menina. Eu sonhava em ter um lacinho de cabelo, uma merendeira, ou que alguém me buscasse da escola, ou que alguém participasse das festas de comemoração, festa junina, por exemplo, que tem muito em escola, né? Sim. Eu lembro que nas festas juninas, para mim poder comer alguma coisa, era a ficha que a professora dava. Porque no sábado a minha mãe trabalhava. Sim. Eu não culpo ela tinha que fazer o que tinha que ser feito. Ela estava atrás da sobrevivência, né? Como uma leoa, lutando pela sobrevivência de seus filhos. E sempre quando eu via nas festas juninas as mães arrumadas, tirando foto, aquele tempo que tinha aquelas máquinas de revelação, Sim. aquilo mexia muito. Algumas vezes eu entrava pro banheiro e chorava. E eu ficava falando sozinha no espelho, por que você não tem alguém aqui com você, Valquíria? Podia ter alguém aqui com você, Valquíria. Eu chorava, me sentindo muito sozinha. E às vezes eu me apegava em outras famílias. E naquele tempo, as pessoas pensavam que eu tinha algum tipo de doença psicológica. Por mais que eu sou bem interativa, eu era bem mais fechada. Por causa da rejeição, né? Sim. Então, em casa, eu quase não falava. Eu escrevia. A minha comunicação era escrita. Eu peguei um caderno bruxurão e criava crônicas, redações, história. E nelas, eu sempre era a personagem principal. E tudo aquilo que me faltava, eu conseguia colocar na escrita que estava tudo bem. Um mundo de imaginação, e ali eu me encontrava. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos de idade. Às vezes a minha mãe me levava no hospital para saber essas questões do ouvido, né? Sim. E ela conta que eu pequenininha, eu já olhava para as placas e ia lendo, todo mundo, como assim essa menina já sabe ler? Meu Deus. A professora uma vez queria fazer um exame para saber se eu era dotada, superdotada, alguma coisa, porque eu lia muito bem, escrevia muito bem, e esse era o meu universo. 4 anos já sabia ler e escrever. Com 4 anos eu já sabia ler e escrever. De idade. Novinha, né? Um bebê, né? É. Um bebê. E eu comecei a me fechar e ficar dentro desse mundo, o mundo da literatura. Sim. E aí, na adolescência, eu perdi essa essência, que era o plano original. Porque muitas das vezes a rejeição ou a forma como somos criados nos tira a identidade que Deus implantou em nós e tira o plano original, o propósito original que Deus tem para cada criação. É por isso que o inimigo, potestades, o império, ele nos fere tanto. E luta muito contra as crianças, por quê? Porque através da criação, da existência de uma criança, é que ela vai chegar no propósito que o Senhor criou para ela. E o inimigo, o plano do adversário é tentar desvirtuar, colocar um atalho, tirar do caminho que Deus traçou. E na adolescência ele conseguiu me tirar daquilo que Deus tinha para mim. A minha mãe trabalhava na casa de um pessoal muito rico, desembargador, e a esposa dele falava, quando essa menina crescer, ela vai fazer jornalismo e eu vou arrumar um emprego para ela. Porque ela trabalhava com jornalismo. E a minha mãe pegava os meus textos e levava. Tipo, toda feliz, texto, poema, olha o que a minha filha fez. E ela ficou bem decepcionada com o que eu me tornei na adolescência, porque ela fala que ela postou todas as fichas em mim, não foi nem dos meus 5 irmãos. Ela falava, eu achava que a Valquíria ia ser alguma coisa na vida, de tão inteligente que ela era. Mas não tem inteligência que sobressaia a dor, a rejeição, a dificuldade.